Boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom, irmãos. Hoje, 12 de outubro, dia das crianças, nosso culto especial, onde nós teremos a participação das crianças no culto também. Hoje pela manhã nós já estivemos fazendo a evangelização aqui no bairro, distribuição de brinquedos. É interessante como que Deus ele tem os propósitos e os planos dele. Nós fizemos todo um planejamento de como nós faríamos aqui essa parte da evangelização de manhã e no fim das contas Deus nos levou exatamente para outro caminho, né? Como diz a palavra, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Isso é o que Deus faz e graças a Deus por isso. Nós vamos iniciar o nosso culto com um prelúdio. Quem vai nos auxiliar aqui é o Samuel, ele vai estar tocando esse prelúdio. Pedir que os irmãos estejam aí em espírito de oração, para que a gente possa então começar o nosso culto, tá bom? Pode tocar. Muito bem, obrigado, Samuel. Muito bem, irmãos, nós vamos proceder agora com a nossa leitura bíblica no Salmo de número 100. Os irmãos podem acompanhar a leitura, mas quem vai fazer essa leitura para a gente vai ser o Joel. Vou chamar o Joel para fazer a leitura. Ele vai fazer a leitura, irmãos, na nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem mais fácil para ele ler e entender, mas os irmãos acompanhem aí na versão de vocês. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Lembrem que o Senhor Deus, Ele nos fez e nós somos deles. Somos o seu povo e o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus palácios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Pronto. O Joel vai estar orando, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que você nos deu essa noite, que
por meio de todas as pessoas, que a palavra de Deus seja espalhada pelo mundo e que só fiquem bem. Amém. Amém. Obrigado, Joel. Aqui é a sua Bíblia. Muito bem, irmãos. É bom a gente ver a participação das crianças desde pequeno já aprendendo, né, a cultuar ao Senhor, entendendo realmente o sentido do que é estar aqui na igreja, né? É o tempo que nós temos como igreja para estarmos juntos em louvor, em adoração, e as crianças já vão aí aprendendo com exemplo, elas vão vendo o que nós estamos fazendo e muitas delas vão tendo até mesmo o desejo no coração de futuramente também estarem fazendo isso. E só o fato delas estarem hoje participando da forma dela, do jeito delas, isso é um incentivo, né, para que elas continuem crescendo realmente, entendendo que realmente é adorar a Deus e viver uma vida de temor diante do Senhor. Nós vamos neste momento louvar ao Senhor, teremos também a participação das crianças nessa parte do louvor, e que os irmãos aí, como as crianças, cantam também bem animados aí em adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vamos dar início ao nosso culto. Agora o louvor vai ser Cantai, que diz: Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Que possamos mesmo adorar e louvar a Deus. Vamos começar. Amém? Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantar uma canção, eterno é seu amor. Banda louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui.
Agora o próximo louvor, irmão, será Maranata, que diz: Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Que nós possamos mesmo, né, adorar a Deus. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus.
Agora os irmãos têm a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas aqui à frente, pois em Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Faça isso de coração. Amém? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigada por este domingo que nós podemos estar aqui louvando e cantando ao Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor também abençoe a vida de cada criança que está aqui. Também abençoe aqueles que estão sofrendo, que estão sob tristeza. Também abençoe também todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Agora os irmãos podem se assentar. Agora é missionário?
Nessa missão
Amém, irmãos, que bênção, né? Ver a participação das crianças no culto. A palavra de Deus diz que da boca da criança suscitastes o perfeito louvor. Irmãos, não é fácil não, viu? Eu como pastor, que já tenho até uma certa experiência de estar aqui à frente pregando, mas o nervosismo bate, viu? Imagina para essas crianças estarem aqui, né, cantando, falando. Não é fácil não, mas graças a Deus, isso é bom, que é um aprendizado muito grande para eles. Nós vamos orar pela vida dessas crianças, que o Senhor continue abençoando, sustentando, fortalecendo a cada uma delas. E como diz a palavra, assim como Jesus, ele crescia em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens, que essas crianças também possam crescer assim, em graça, sabedoria, estatura diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos ao Senhor por essas crianças, ó Pai. Somos gratos a Ti pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada uma delas. Muito obrigado, Deus, por este momento tão precioso, ó Pai, que elas estão tendo em estar participando, ó Pai, deste momento de louvor e adoração ao Teu santo nome. Já, ó Deus, entendendo e aprendendo desde cedo, ó Deus, a responsabilidade, ó Pai, que realmente nós temos como igreja, estarmos aqui, ó Deus, em comunhão, ó Pai, em louvor e adoração, juntos, ó Deus, declarando, ó Pai, toda a Tua grandeza e majestade, pela bondade que o Senhor, ó Deus, tem manifestado sobre nós. E cada uma delas continue crescendo diante do Senhor. O Senhor esteja abençoando, ó Pai, o desenvolvimento, ó Pai, mental, o desenvolvimento emocional, e principalmente, ó Pai, o crescimento espiritual de cada uma delas, ó Deus. Estende Tuas mãos, guia os seus passos, ó Deus. Abençoa, Pai, a vida dessas crianças e de todas as outras crianças, ó Pai, neste dia que nós, ó Pai, dedicamos a elas. Colocamos isso diante do Senhor, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Agora podem se assentar. Muito bem. Irmãos, como eu disse, hoje pela manhã nós estivemos aqui nos bairros, fazendo a divulgação do nosso culto e também compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. E nós temos testemunhos, com certeza, para compartilhar deste tempo que nós tivemos aqui. Eu queria convidar o irmão Fábio para ele compartilhar como foi essa experiência para ele, e também depois a Martinha vai falar um pouco também dessa experiência que nós tivemos aqui. Então a Martinha e o irmão Fábio e depois a Martinha vão estar falando aqui dessa experiência que tiveram. Pode subir aqui em cima, gente, pode ficar mais perto do pastor, não se preocupa não. Pastor não morde ninguém não, pode ficar aqui, fica tranquilo. Amém, irmãos. Graça e paz, boa noite a todos. Que nem o pastor falou, nesse domingo de manhã, a gente fizemos evangelismo junto com as crianças. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei maravilhado de ver as crianças evangelizando outras crianças e aproveitando os adultos, evangelizando os pais das crianças. E também eu e o pastor fizemos uma visita também para uma pessoa na hora, ela com emergência, foi uma bênção, e que o ano que vem eu creio que vai ser melhor ainda, né? Porque eu creio que Deus vai fazer ainda coisas grandes e maravilhosas no nosso meio, amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Boa noite, irmãos. Foi de verdade uma manhã maravilhosa. A minha experiência que eu consegui observar é que as crianças que a gente já vem atendendo há uns 2, 3 anos que a gente já está fazendo eventos para as crianças, são as mesmas que vão e a gente encontra por lá cada ano. Então, eu sou muito observadora e eu vejo como eles estão crescendo. E, para mim, é uma semente que começou faz 3 anos atrás, agora de novo estão ali. Então, temos sim, eu peço sim a ajuda de vocês em oração com o Ministério Infantil, mas também
com o nosso bairro, né? Com tudo que está aqui no redor, porque não podemos esquecer que por um motivo bem especial, que é todos os moradores aqui da região, estamos aqui. Uns chegam mais rápido, outros chegamos mais demorado, mas foi muito bom, os presentes deram certo, né? Eu acho que até sobrou no final, foi um pouquinho mais calmo a repartição, como que a gente foi dando os brinquedos, mas na média, porque não conseguimos contar, né, Rafinha, mas foram uns, assim, sem exagerar, uns 150 brinquedos. E cada 150 vidas, né, que a gente, de alguma ou outra forma, atingiu. Conseguimos compartilhar a mensagem, como o Fábio falou, me surpreendeu muito que as crianças, aquelas crianças que já conhecem mais a palavra, que já decoraram versículos, conseguiram compartilhar isso. Isso é muito bom, é muito difícil achar isso nos dias de hoje. Criança tendo essa vivência com outras crianças que têm menos, não somente para que aprendam no que eles já têm, mas sim para a pregação da palavra. A Maria Fernanda falou uma coisa bem importante, né, lá no meio de todas as crianças, que foi que todos temos a tarefa de ser missionários. Ela falou nas palavras dela, né, ela me veio, correu, tia, onde que está este versículo que diz que ide por todo lado para falar da palavra de Deus? Ai, minha linda, lá todo mundo correndo, mas ela subiu e ela falou para todo mundo, todos temos que ser missionários. Então, é muito bonito isso, e muito obrigada pela cooperação de todo mundo, né, na oração e na questão material também. Obrigado, Martinha, irmão Fábio. Semana passada nós pregamos sobre a igreja de Antioquia, e uma das coisas que nós destacamos é uma igreja missionária e generosa. E hoje nós podemos, aliás, essa semana nós podemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na semana passada, a generosidade dos irmãos em contribuírem com os brinquedos e também a disposição, a disponibilidade aí de alguns para estarem conosco, fazendo então essa evangelização pela manhã. Só para complementar aqui, é interessante que nós fomos ali naquele bairro dos Bandeirantes, e uma das primeiras casas que a gente bateu ali, a mulher que saiu, a gente falou do trabalho, né, o que a gente estava fazendo, aí logo ela mesma já tomou a iniciativa de bater na vizinha da frente, bater na vizinha, ela foi batendo em cada casa que tinha criança, falou assim, eu posso colocar no grupo aqui do bairro, o trabalho que vocês estão fazendo? Opa, com certeza. Aí foi exatamente a obra que Deus realizou ali e a obra que Deus ele fez, e graças a Deus por isso. Muito bem, irmãos, hoje, Dia das Crianças, um dia especial, eu quero compartilhar aqui uma mensagem voltada para esse tema, então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19, apenas 3 versículos. Mateus capítulo 19, a partir do verso 13 até o 15. Esse mesmo trecho você encontra no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Diz a palavra: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor pela tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ilumine, ó Pai, o nosso entendimento na compreensão, ó Pai, dessa palavra fiel e verdadeira, ó Pai, que fala ao nosso coração. Estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos àquilo que o Senhor tem a tratar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, todos nós já fomos crianças, com certeza. Agora, é claro que com o tempo nós vamos perdendo a questão da inocência, da simplicidade dessa fase da vida,
O que na verdade é até um processo natural que vai acontecer, porque nós crescemos. Nós crescemos e nós vamos adquirindo responsabilidades, nós vamos adquirindo maturidade, apesar que alguns parece que ainda continuam fugindo dessas responsabilidades e não são tão maduros assim quanto deveriam ser. Eu posso dizer que são crianças em corpos de adultos ou muitas vezes adultos com mentalidade de uma criança. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, é interessante que ele nos traz aqui um texto em 1 Coríntios 13, verso 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Claro que Paulo está falando dentro de um contexto justamente de maturidade, de responsabilidade e de crescimento na vida. Só que, à medida que a gente vai crescendo, nós permitimos que sentimentos negativos, eles vão criando raízes dentro de nós. E isso é o que nos afasta, então, dessa simplicidade e dessa dependência de uma criança. E sem querer, então, nós começamos a tomar caminhos que vão nos distanciando, que vão nos desviando do caminho de Deus, do reino de Deus. E na vida adulta, irmãos, nós passamos a valorizar coisas que nem são tão essenciais assim. E nós condicionamos a nossa felicidade justamente a essas coisas que não são essenciais. Por isso que eu falo da simplicidade, da inocência da criança. Porque a gente cresce e a gente passa a condicionar a felicidade a essas coisas. E você percebe que uma criança, muitas vezes, ela fica feliz pelo momento que ela está vivendo para aquilo que ela está passando. E aí a gente vai enchendo a nossa mente, o nosso coração de ansiedade e de preocupação. E muitas vezes isso gera intolerância, isso gera orgulho e um olhar até mesmo de superioridade em relação aos outros. E nos leva então a perder a paz e deixar de aproveitar o momento presente. Nós ficamos presos, às vezes, a mágoas ou ansiosos por um futuro incerto. Só que, no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus, quando ele fala sobre as ansiedades da vida, ele nos deixa a seguinte exortação. Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando nós crescemos, aliás, quando nós somos pequenos, é interessante que eu, pelo menos, pensava assim, talvez você também tenha pensado, e você queria crescer logo, né? Você queria ser adulto logo, porque aquela mentalidade, eu quero ser adulto para eu poder fazer o que eu quiser. Ninguém ficar me dando ordens, mandando eu fazer isso ou aquilo. Só que aí a gente cresce, e aí o desejo eu queria ser criança de novo, porque eu não sabia que ser adulto era tão difícil. Porque você esquece que tem os boletos para pagar, tem o trabalho, tem a responsabilidade de cuidar da casa e várias outras coisas. Mas isso faz parte, é claro, do processo de crescimento e de maturidade. Mas a questão é que nós vamos nos prendendo a certas coisas e as preocupações vão nos distanciando do reino de Deus. Por isso que nós precisamos voltar.
Nós precisamos voltar e resgatar esse sentimento de dependência de Deus. Jesus, ele nos alerta aqui sobre o valor das crianças. Então, quando nós observamos o seu modo de enxergar o mundo, nós podemos então redescobrir esse caminho para o reino dos céus. Irmãos, o caminho para o reino dos céus, ele começa com entrega. Ele começa com confiança. É dessa forma que uma criança, ela se sente na presença dos pais. Ela se entrega porque ela confia. O Salmo 37, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Agora, o que nós precisamos aqui, irmãos, é entender a beleza dessa passagem pelo momento em que ela acontece. Porque Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. E um dos evangelhos vai dizer que ele marchava resolutamente para Jerusalém, sabendo que ele estava indo para enfrentar a cruz. Jesus estava decidido firmemente a ir para Jerusalém, prestes a enfrentar o sofrimento, prestes a enfrentar a dor, mas ele fazia tudo isso por obediência. Obediência ao Pai. Por quê? Porque ele confiava nos propósitos e no plano do Pai. Por que Jesus se entregou da maneira como ele se entregou? Porque ele confiava no Pai. Ele sabia do plano do Pai. No Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 27, diz o seguinte: agora está angustiada a minha alma, Jesus dizendo, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E Jesus, ele aprendeu, irmãos, pela obediência. Quando você vai para a carta de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, ele se entregou ao Pai, porque ele confiava no Pai, nos planos e nos propósitos de Deus. Mas, mesmo com tudo isso, mesmo ele indo para Jerusalém para cumprir com o propósito pelo qual Deus o enviou, ainda assim, ele encontrou tempo e espaço no coração dele para poder acolher, para poder orar e abençoar as crianças. Então, apesar das perseguições e das calúnias dos líderes religiosos, o povo, ele enxergava Jesus como um profeta. E é por isso que eles confiavam em levar as crianças até Jesus. E Jesus, então, ao abraçar as crianças, ele mostra essa personalidade doce, essa personalidade amorosa. É interessante que os filmes mais antigos a respeito de Jesus, se você parar para perceber um pouquinho, você vai ver que aquele Jesus parece que é um Jesus meio carrancudo, né? Dá até medo de chegar perto. Um Jesus meio cara fechada. Gente, eu não vejo Jesus assim, não. Eu vejo Jesus como alguém que é próximo. Alguém com quem as pessoas gostam de estar perto, de se aproximar. Ao ponto de até mesmo as crianças ali estarem perto dele. O que nós vamos aprender aqui nessa noite, nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, é justamente a necessidade de ter um coração humilde, sincero e dependente de Deus. Porque no mundo cheio de complexidades,
num mundo cheio de pressões para que a gente cresça depressa. Você já parou para pensar que hoje as crianças, elas parecem estar crescendo bem mais rápido do que antigamente? As crianças hoje, elas estão agindo como adultos. E muitas delas são condicionadas a agirem como adultos. Criança é criança. Ela precisa viver a fase dela, o momento dela. E aí nós esquecemos que Jesus nos ensinou que o reino de Deus pertence aos que são como crianças. E a primeira coisa que nós então destacamos aqui nesse texto é justamente isso. As crianças precisam ser conduzidas ao reino de Deus. O texto diz aqui: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Entenda que todo pai deve levar a sério o conselho de Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. Paulo diz ali que nós devemos educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Isso é uma responsabilidade sua, como pai, como mãe. A palavra, inclusive, que é usada dentro desse texto aqui, para crianças, ela abrange não somente as crianças maiores, mas ela abrange também crianças que são bebês. Então as pessoas estavam levando até Jesus, não era só criança grande não, eram bebês também que estavam sendo levados para Jesus abençoar. E as crianças, é interessante que elas não foram até Jesus por conta própria. Elas foram levadas pelos pais, ou possivelmente por parentes, que reconheceram a importância de se aproximar de Jesus. E naquela época, irmãos, era muito comum os pais levarem os filhos até os rabinos, que eram os mestres daquela época, para que eles as abençoassem, para que eles orassem por elas. Então, nós sabemos que as crianças, elas precisam ser levadas a Cristo. E Cristo recebe todas as crianças como um exemplo para nós. Então veja que, apesar de na cultura tanto grega quanto na cultura judaica, as crianças não terem muito valor, e naquela época realmente as crianças não tinham muito valor, ao ponto dos pais até enjeitarem ali, rejeitarem os seus filhos, que muitas vezes nasciam com problemas, literalmente. Crianças eram jogadas no lixo, porque possivelmente nasceram com alguma deficiência, nasceram com algum problema, e os pais não queriam esse tipo de criança. Naquela época acontecia assim. E talvez não seja muito diferente dos dias de hoje. Mas Jesus mostra que no reino de Deus, elas devem ser acolhidas com amor. Então nós não podemos adiar este momento, irmãos, esperando que a criança ela cresça ou ela passe a entender mais. É importante você levar a criança a Jesus com confiança. É importante que você leve ela com confiança a Jesus. Para vocês terem uma ideia, no contexto judaico, o início do estudo da Torá, que é a Bíblia do judeu, começa bem cedo. Por volta ali dos 3 anos de idade, a criança ela já vai sendo ensinada na lei do Senhor. E quando ela chega lá com os seus 12 anos de idade, eles fazem aquele processo chamado Bar Mitzvah, que é a passagem da idade de criança para a fase adulta. É uma criança que já pode ali assumir as suas responsabilidades.
E nessa idade, ela já deve ter decorado ou memorizado boa parte do que está na palavra de Deus, na Torá. As crianças são ensinadas desde cedo. Por isso que nós não precisamos esperar. Nós já temos aprendido aqui, estudando o livro de Atos, que o reino de Deus, ele rompe barreiras. Nós vimos isso nas 2 mensagens anteriores que nós pregamos aqui. Então é por isso que as crianças também devem ser levadas para receber a bênção de Jesus. E vejam que Jesus, ele não repreendeu os pais que levavam os seus filhos a ele, porque os motivos desses pais eram sinceros. Mesmo que eles não entendessem plenamente quem era Jesus, ou que tivessem confiança total em Jesus como Senhor e Salvador, mas eles reconheciam Jesus como um profeta, eles reconheciam Jesus como um mestre, alguém vindo da parte de Deus. Eles viram em Jesus alguém que amava e cuidava das crianças, por isso buscavam sua bênção, para que os filhos crescessem fortes na fé e também no amor. Mas entenda, irmãos, Jesus não era ingênuo. Jesus não era ingênuo sobre as crianças. Jesus, ele sabia que apesar da inocência, as crianças têm uma natureza pecaminosa. E elas precisam ser ensinadas na palavra de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram. Todos já nascem pecadores. Jesus sabia disso. E esse texto de Provérbios, capítulo 20, verso 11, diz assim, olha, até crianças mostram quem são por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Jesus sabia quem eram as crianças. Mas ainda assim, ele as ama profundamente. Ele não só as ama, como usa de exemplo da atitude necessária para entrar no reino de Deus. Então, quem segue Jesus também compartilha desse mesmo amor e desse cuidado pelas crianças. Irmãos, nenhuma igreja cresce bem espiritualmente sem cuidar e educar dos seus filhos. Porque um coração voltado para Deus, ele se sensibiliza naturalmente pelo cuidado das crianças. E a primeira lição que nós temos aqui é justamente esse fato de que temos a responsabilidade de levar as crianças a Cristo desde cedo, ensinando-as na fé, com amor, com disciplina, na admoestação do Senhor. A nossa denominação, ela tem uma editora que produz excelentes materiais de ensino. E eles produzem materiais de ensino para bebês. Para que os bebês já comecem ali a receber, a absorver. Talvez eles nem entendam, eles não compreendam, mas eles já estão recebendo a palavra. Eles já estão absorvendo esse ensino. Por isso que é importante reconhecer que crianças de todas as idades devem ser acolhidas e abençoadas. E é por isso, irmãos, que nós devemos criar ambientes que valorizem esse cuidado espiritual das crianças, sem esperar que elas cresçam ou entendam tudo antes. Elas vão entendendo com o tempo, mas elas já vão absorvendo. Elas já vão entendendo no sentido ali de ter aquilo na mente dela, no coração dela. Toda a igreja precisa compartilhar esse amor e compromisso na formação das novas gerações, pois cuidar das crianças é essencial para a saúde espiritual do corpo de Cristo. Isso é um compromisso de todos nós.
Todas as crianças. Por isso devemos incentivar as crianças a buscar Jesus com confiança, com simplicidade e refletir, irmãos, sobre a nossa postura. Será que nós temos impedido ou nós temos incentivado as crianças a viver uma fé autêntica? Você como pai, você como mãe, o que você tem feito? Você tem impedido ou você tem incentivado? Porque às vezes são nos detalhes que a gente pode impedir o crescimento de uma criança. Às vezes eu converso com um aluno sobre isso. Às vezes nas pequenas coisas nós estamos mostrando para a criança o que é prioridade ou o que não é prioridade. Muitas vezes você pode estar lá na sua casa, domingo, dia de ir para o culto. Aí você diz assim, hoje eu não vou não, vou ficar em casa. E às vezes a criança quer vir para a igreja. Pelo contexto, às vezes, que ela tem aqui de encontrar os amiguinhos. Aí a criança, pai, a gente não vai para a igreja hoje não? Não, hoje eu estou cansado, filho, a gente vai descansar. Talvez para você isso não signifique nada. Mas você já está ensinando alguma coisa para o seu filho. Sabe o que você está ensinando para ele? Deus não é prioridade na nossa vida. Eu preciso desfrutar do meu prazer. Inconscientemente, é isso que você está ensinando para o seu filho. Porque a igreja representa para nós o quê? Não representa Deus, de certa maneira? Não representa a comunhão do corpo? Quando eu deixo de fazer algo nesse sentido, eu já estou ensinando a criança. Inconscientemente, ela vai absorvendo aquilo ali. E na igreja, não é importante. Ler a Bíblia, para quê? Eu nunca vi meu pai nem minha mãe pegando na Bíblia. Orar? O que é isso? Meu pai nunca me ensinou a respeito do que é oração. Entenda que criança aprende pelo exemplo. Então você tem sido empecilho ou você tem incentivado? Crianças precisam ser conduzidas para o reino de Deus. Uma segunda coisa, e eu coloco aqui, está no verso 14, acho que no slide eu coloquei 15, mas é o 14, que diz, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nós temos aqui um modelo de fé e dependência de Deus. Vejam que os discípulos de Jesus mostraram dureza de coração. Eles mostraram aqui uma falta de visão ao impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Porque em vez deles facilitarem, eles se tornaram obstáculos. Eles passaram a agir com preconceito, repreendendo aqueles que levavam as crianças como se elas estivessem atrapalhando algo importante. O nosso mestre não tem tempo para isso. Não atrapalhem ele. Ele tem um objetivo e ele precisa atingir esse objetivo. Então saiam da frente. Agora sabe o que é interessante, irmãos? Jesus nunca deixou de atender alguém, mesmo tendo algo para fazer lá na frente. Ele sempre estava disposto a atender as pessoas que o procuravam. Lembra de Jairo? Foi até Jesus com a filha praticamente à beira da morte. Jesus se dispôs a ir até a casa dele para curar a sua filha.
Mas no meio do caminho, algo aconteceu. Algo até mesmo inesperado para Jesus. Porque ele estava no meio daquela multidão e alguém lhe toca nas vestes e ele simplesmente para dizendo: alguém me tocou. E Jesus, os discípulos ficaram até, falaram: mas como assim? As pessoas estão aqui te apertando de um lado para o outro. Todos estão tocando. Não, peraí, alguém me tocou de um jeito diferente. Irmãos, Jesus poderia ter continuado. O pai daquela criança estava preocupado. A minha filha está à beira da morte. Ela vai morrer. Mas Jesus parou para atender aquela mulher. Assim como ele parou para atender esses pais. E abençoar a vida dessas crianças. Irmãos, é uma grande tristeza quando as pessoas pensam que as crianças são incômodo dentro da igreja e até mesmo dentro de casa. A gente sabe, irmãos, que elas devem ser educadas a se comportarem. Mas muitas vezes as pessoas olham como se a criança fosse algo que está atrapalhando. Nós podemos impedir o acesso das crianças a Jesus, seja por comodismo, negligência ou até mesmo uma falsa espiritualidade. Veja que os discípulos parecem não ter compreendido ainda a missão de Jesus. E Jesus então fica indignado com a atitude dos discípulos. E é interessante, irmãos, que a palavra indignação aqui é literalmente, Jesus ficou muito bravo com os discípulos. Jesus ficou muito bravo com os discípulos. Ele fica indignado e ele afirma que somente os que recebem o reino de Deus como uma criança, com total dependência e fé, é que poderão entrar nele. Quando Jesus inicia o Sermão do Monte, qual é a primeira bem-aventurança que ele cita? Você lembra? Bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa assim. E aqui em Mateus 23:11, ele diz: mas o maior dentre vós será o vosso servo. A fé das crianças espelha a real necessidade, irmãos, de nos esvaziarmos do orgulho. Porque esse é o problema, nós somos orgulhosos demais. E às vezes a fé de uma criança nos mostra que devemos esvaziar do nosso orgulho. Para que a gente possa receber a graça de Deus. E aqui eu quero destacar algumas implicações. Primeira coisa, nós vemos aqui o amor de Jesus pelos pequenos, porque ele diz assim: deixai os pequeninos. Deixem os pequenos. Não é a primeira vez, irmãos, que Jesus está demonstrando amor pelas crianças. Ele diz que receber uma criança em seu nome é o mesmo que receber a ele próprio. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, Mateus capítulo 9, aliás, Lucas, perdão, um pouco mais à frente, Lucas capítulo 9, versículo 46, diz assim, olha só: levantou-se entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande.
receber o reino de Deus como uma criança. Cristo tem mais amor e ternura do que qualquer um dos seus discípulos e, claro, do que qualquer um de nós. Por isso que nós devemos aprender com Ele a nunca rejeitar, irmãos, nenhuma alma que busca por Ele, principalmente as mais frágeis. Não devemos rejeitar nenhuma alma que busca Jesus. E quem se entrega a Jesus não será jamais excluído. Jesus, ele desaprova quem impede ou exclui aqueles que ele acolhe. Por isso que todos nós somos chamados a levar, todos os pais são chamados a levar os seus filhos ao Salvador, para que eles possam ser abençoados, receberem a bênção do Senhor. Não impeçam, deixem os pequeninos. E aí vem essa necessidade de ir a Jesus, não as impeçais. O texto aqui, irmãos, não sugere que Jesus talvez estivesse isolando ou elegendo algumas crianças, excluindo outras. Ele não está falando aqui sobre uma fé pessoal das crianças, que provavelmente eram ainda muito pequenas para isso, mas Jesus usa as crianças como um símbolo, um exemplo de humildade, um exemplo de dependência, um exemplo de confiança que é necessário para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. E para aqueles que já têm idade para exercer fé pessoal, entrar nesse reino significa confiar em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É por isso que você, como pai, como mãe, tem uma responsabilidade muito grande. Você precisa garantir que os seus filhos aprendam sobre Cristo. E você precisa levá-los a recebê-lo como Salvador no momento em que você começar a entender que ele compreende o que é a fé. É sua responsabilidade como pai, como mãe, ensinar o seu filho, você é um pecador e só Jesus pode salvar você. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Quando a gente estava fazendo a entrega dos brinquedos, a Maria estava lá, ensinando lá as crianças, a Martinha também estava ensinando lá. A Maria estava conversando com as crianças, explicando, olha, Deus não gosta de coisas que nós fazemos. E Ele chama isso de, e as crianças prontamente respondem, pecado. E aí pergunta para a criança, o que é pecado? Ah, pecado é falar mentira. Pecado é não obedecer o papai e a mamãe. É fazer coisas erradas. Então, muitas crianças ali tinham consciência disso. Então, elas podem já ser exortadas. Olha, você precisa se arrepender. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Não impeçais essas crianças. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se esquecerá dele. Lembre-se, isso não é uma promessa, tá? Lembre-se que livro de Provérbios é um livro de princípios. Princípios para se viver bem. A ideia ali é ensinar a criança, dirigir os seus passos. Porque mesmo que lá na frente, talvez ela não siga aquilo que você mostrou, mas ela tem consciência, porque ela aprendeu. E eu quero deixar aqui 5 palavras que podem ajudar a guiar vocês, pais, no caminho de levar seus filhos a Cristo. A primeira palavra é lembrar. Devemos sempre lembrar que cada criança foi criada por Deus. Então, nesse sentido, toda criança pertence ao Senhor. Salmo 127, versículo 3 diz, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá.
Então veja que as crianças são um presente de Deus, uma bênção confiada a você como pai, como mãe, para cuidar, para amar. Deixa eu falar uma coisa para você, pai, mãe. Seus filhos não te pertencem. Seus filhos pertencem a Deus. Você já entregou ele para o Senhor? E entregar seus filhos a Deus, irmãos, é saber que Deus vai ter os propósitos deles na vida do filho. Uma Marta tem um filho missionário lá no Egito. Eu tenho certeza que como mãe é difícil ficar longe, né? Ainda mais quando você começa ali a receber notícias de coisas que parece não estar indo muito bem. Se está aqui perto, você vai lá, você corre, você acolhe, você ajuda, mas está lá longe, gente. O que eu posso fazer pelo meu filho? Mas eu tenho certeza, ela entregou o filho a Deus. Ele é do Senhor, está fazendo a obra de Deus, ele não me pertence. Entregar o seu filho, sua filha a Deus é entender os propósitos que Deus vai ter para a vida dele. Mesmo que esse propósito não seja aquele que você está pensando ou imaginando para ele no futuro. Filhos não são problemas e nem um peso, mas eles são uma recompensa que deve ser valorizada e protegida. Lembre-se disso. Seus filhos não te pertencem. Eles pertencem ao Senhor. Segundo lugar, ensinar. Pais têm a vocação de criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, e novamente eu afirmo isso. Os pais são ordenados a ensinar a verdade e obediência aos seus filhos, falando sobre essas coisas em casa, a partir do momento em que surgiu até o momento em que você vai para a cama. Não é isso que diz lá o texto de Deuteronômio, a palavra que Deus dirigiu ao povo de Israel? Diz lá, olha só, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a palavra tem que fazer parte do seu contexto de vida. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. E irmãos, Deus sempre dá oportunidades em situações para você ensinar o seu filho a respeito da palavra de Deus. Ensine-os. A palavra de Deus é para ser ensinada aos filhos e exemplificada diante deles. Assim como seus pais, as crianças precisam tomar o cuidado com os falsos ídolos pelo qual o mundo as atrai para longe do Senhor. Pense bem, se você já é atraído pelos seus desejos, pelas suas vontades, para longe do caminho de Deus, imagine os seus filhos, que muitas vezes ainda não têm esse discernimento. Por isso você deve ensiná-los. E você deve ser exemplo. Pais precisam valorizar a verdade, não só pelo bem dos filhos, mas também para as suas próprias vidas. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, acho que é o próximo. Está travando aí? Mas 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Olha só o que diz, acho que se eu ver se é a segunda ou se é a primeira, acho que é a primeira.
Foi? Ah, obrigado. É 2 Timóteo mesmo. Olha lá. Ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras. Irmãos, quem ensinou para Timóteo a palavra de Deus? Sua avó Lloyd e sua mãe. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, desde pequeno você já sabe, porque a sua avó e a sua mãe lhe ensinaram. Elas deram um exemplo. Seja exemplo para os seus filhos. Porque não adianta tentar fazer a criança acreditar em algo só porque é bom para ela. Porque se ela perceber que isso é forçado ou manipulador, ela não vai acreditar. A verdade, ela só é passada de forma verdadeira quando os pais, com autenticidade, vivem e defendem essa verdade por convicção própria, independentemente da reação dos filhos. Os filhos precisam ver em vocês a fé de vocês. Hoje, enquanto a gente estava indo no comboio aqui dos carros, eu fui passear de Fusca com o Mateus. Aí eu fui dentro do Fusca, e dentro do Fusca a gente tinha 4 irmãos. A gente estava brincando, as criançadas falando que ali era a fornalha de fogo, que o Fusca não tinha ar-condicionado, estava quente. Aí brincaram assim, nossa, aqui está parecendo a fornalha de fogo. Aí eu falei assim, aqui já tem Sadraque, Mesaque, Abidnego e até o Daniel está no meio aqui hoje. 4 lá dentro. Aí falaram assim, quem é Jesus? Falou assim, ó, o meu Mateus não pode ser, porque ele não tem cabelo. Perdeu o papel de Jesus porque não tem cabelo. Mas as crianças sabem, irmãos, a verdade. Ensine para elas, seja autêntico, viva essa verdade. Eles precisam ver isso em vocês. O seu exemplo conta muito. E por fim, o amor. O amor é fundamental. Irmãos, não precisa de muito. Pais que choram, alegram e cuidam de seus filhos com afeto verdadeiro e sacrifício são os que realmente conseguem influenciá-los no caminho do Senhor. E Paulo nos dá aqui em 1 Coríntios 13 o que é o verdadeiro amor. Ele diz aqui, o amor é paciente. Como é que você pode ser paciente quando uma criança está ali te irritando, né? A criança te ensina a ter paciência também. O amor é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Essas 4 palavrinhas para ajudar você, como pai, a guiar os seus filhos. Lembrar, ensinar, ser exemplo e amar. Confiança aqui, irmãos, é essencial. Porque depois que os pais fazem tudo isso para educar os filhos no caminho do Senhor, ainda assim, você precisa confiar que Deus é quem fará com que esses esforços deem frutos. Porque é só o Espírito Santo, irmãos, que pode tocar o coração das pessoas, inclusive o das crianças. É só o Senhor quem faz a obra. E por fim, nós temos aqui uma atitude a ser seguida e tomada. Jesus diz, dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, as abençoou. Veja que Jesus demonstrou muito carinho, irmãos, aceitação e cuidado pelas crianças. Porque ele via as crianças como herança de Deus,
como exemplo para quem quer entrar no seu reino. Porque as crianças nos ensinam sobre humildade. As crianças nos ensinam sobre dependência. Nos ensinam sobre confiança. É por isso que, com uma fé simples, mas com essa total dependência da graça de Deus, é que nós entramos no reino de Deus. Como uma criança que corre para os braços dos pais quando ela está ferida, somos convidados a confiar no amor e no cuidado do nosso Pai Celestial. Não é assim que acontece? A criança está lá, de repente caiu, machucou. O que ela faz? Corre para o braço do pai, para o braço da mãe. Porque sabe que tem alguém ali para acolher, para proteger, para curar. Esse é o convite que Deus faz para nós, irmãos. Corrermos para os braços do Pai. O filho pródigo, depois de ter esbanjado todo o dinheiro que ele tinha recebido, quando ele estava lá na sarjeta, ele se lembrou e se arrependeu. Ele voltou para a casa do pai. Como foi que esse pai o recebeu? O texto diz, irmãos, então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. É isso que Deus faz, irmãos, quando nós corremos para os braços dele, arrependidos dos nossos pecados. Ele nos abraça, ele nos acolhe, ele dá para a gente a melhor roupa, ele faz festa, irmãos, mesmo sem a gente merecer. Aquele filho, se nós formos olhar, ele não merecia. Ele pediu a herança antes do pai morrer. Ele esbanjou todo o dinheiro. Mas o pai o acolheu. O pai o abraçou. O pai o beijou. Deu-lhe roupas novas e fez uma grande festa. Irmãos, todas as vezes que um filho volta arrependido aos braços do pai, ele o recebe. E a palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há uma festa no céu, irmãos, quando alguém se arrepende. Quando alguém reconhece, como aquele filho reconheceu, o que foi que eu fiz. O que eu estou fazendo com a minha vida. Deus espera que tenhamos essa confiança de uma criança no nosso relacionamento com Ele. E Jesus nos convida, irmãos, a esse caminho de simplicidade, caminho de fé, de dependência, de obediência como de uma criança. Então, que neste Dia das Crianças nós celebremos não apenas as crianças, mas nós celebremos, irmãos, esse chamado que é para todos nós, independentemente da idade, que nós nos tornemos verdadeiramente humildes e que nós possamos acolher a fé como uma criança,
que acredita e recebe com humildade e modelo para uma vida cristã autêntica. É isso que Deus quer, irmãos. Nos receber como um pai. E nós somos como uma criança perto dele. A gente só precisa confiar, se entregar e obedecer. É esse relacionamento que Deus quer ter com você. Vamos orar? Pai amado, eu quero te louvar, ó Deus, e agradecer ao Senhor. Porque o Senhor é esse Pai que nos acolhe. O Senhor é esse Pai que nos abraça. Mesmo quando falhamos, erramos, o Senhor, ó Pai, estende a tua graça e nos sustenta. O Senhor nos fortalece. Assim como aquele filho pródigo, que desperdiçou a sua vida com as coisas desse mundo. E quando ele percebeu que esse mundo nada mais lhe podia oferecer, senão o desespero, a falta de esperança, ele então se lembrou do seu pai. Arrependido, ele voltou para casa. E a palavra diz que o seu pai, vendo longe, correu até ele, o abraçou, o beijou e se alegrou. E eu posso imaginar aqui, ó Deus, as lágrimas que aquele pai derramou ao ver o seu filho. E ele diz: este meu filho estava morto, mas agora está vivo. E é isso que o Senhor, ó Deus, fez por nós através de Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida. O Senhor nos recebeu, o Senhor nos acolheu. E nós possamos ter, ó Pai, esse coração humilde. E nós possamos viver nessa dependência e nessa confiança diante de Ti. E mais uma vez nós agradecemos pela vida, ó Pai, dessas crianças que aqui louvaram, cantaram e participaram deste culto ao Senhor. E elas continuem, ó Deus, crescendo, se desenvolvendo. E o Senhor continue, ó Deus, protegendo, cuidando e guiando os seus passos, concedendo sabedoria aos pais dessas crianças, para que elas conduzam-nas na admoestação e no temor do Senhor. Oramos assim, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Que realmente possamos ser humildes, dependentes e confiantes no nosso Pai Celestial, que nos abraça e nos acolhe pela graça e pela misericórdia dele. E graças a Deus por isso. Só lembrando, essa semana nós não temos nenhum evento durante a semana. Então, uma semana livre aí, como eu tenho falado, para você, de repente, poder visitar alguém, né, tomar um café, um almoço, estar aí com uma pessoa para estar orando, participando deste tempo livre que nós temos aqui, tá bom? Que Deus possa abençoá-los. Obrigado por aqueles que estiveram nos visitando nesta noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É muito bom tê-los aqui nesta noite conosco, né? E continue orando, irmãos, pela igreja, continue orando pelos ministérios, continue orando pelos trabalhos, que o Deus, Senhor, continue
abençoando e direcionando as nossas vidas em relação a isso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, eu te louvo e te agradeço pela presença, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Muito obrigado, Pai, por este culto abençoado, ó Deus, pelo Senhor. Culto, ó Pai, onde nós oferecemos todo o nosso louvor e adoração ao Senhor. Que realmente, ó Pai, essa palavra ela entre no nosso coração e possa ser aplicada, ó Pai, em nossas vidas. Nos conceda uma semana, ó Deus, abençoada na Tua presença, sendo direcionados pelo Teu Espírito Santo, com sabedoria, com discernimento, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo, se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.